na sua palavra e nas suas promessas. Quero ter uma palavra de oração agora, que Deus nos oriente para que desde o momento em que abrirmos a sua palavra para efetuarmos a leitura, o Senhor já possa falar ao teu coração, aos nossos corações nessa noite. Oremos então. Pai de amor, meu Deus de misericórdia, chegamos à tua presença, Senhor, através da oração uma vez mais, rogando a Deus por tua graça, rogando a Deus por tua direção, rogando a que o teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, trazendo paz, mas ainda mais trazendo orientação, para que possamos, Senhor, saber lidar diante de tempos tão difíceis a que estamos sendo submetidos. Então entregamos esse momento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bom, muito bem, hoje eu quero falar sobre esse tema que está aí, né, no slide que eu compartilhei com vocês. No fundo do poço. Eu acredito que você já ouviu essa frase, né? Já ouviu essa expressão. Estou no fundo do poço. Ou talvez você já viveu parte da tua vida, já teve experiências que te levaram para o fundo do poço. Então hoje eu quero te chamar a abrir a palavra de Deus, que nós vamos aprender com o salmista acerca de uma experiência que ele também viveu, onde ele passou essa experiência do fundo do poço, de tremenda angústia, de adversidade, mas vamos ver como ele clamou ao Senhor e como a resposta veio da parte de Deus. Então abra a palavra de Deus, abra a Bíblia aí no Salmo de número 130 e vamos ver o que o Senhor tem a nos dizer no Salmo de número 130. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção, e ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Ele, o Senhor Deus, remirá Israel de todas as suas iniquidades. Eu não tenho dúvida, meus amados irmãos, de que temos atravessado os piores momentos, os piores capítulos da história da nossa nação. Já faz aí exatamente 1 ano e 1 mês que nós adentramos a essa pandemia, e quando pensamos que vamos sair dela, tudo retorna a estaca zero. Essa segunda onda, através de, como eles dizem, essa nova cepa, esse novo tipo do vírus que, com suas mutações, trouxe um agravamento dessa situação. Sabemos, é claro, que nós estamos num fogo cruzado, onde não entra somente uma disputa contra a morte, em que nós estamos batalhando para não morrermos, mas também nesse fogo cruzado entra a disputa política, os interesses corruptos dos seres humanos. Então eu não tenho dúvidas de que estamos atravessando um dos piores momentos da nossa história, mas também um dos piores momentos da história da igreja brasileira. Muitas igrejas têm naufragado nesses tempos por não conseguirem se manter firmes na anunciação do legítimo e verdadeiro evangelho. Muitas igrejas têm se dobrado e têm ido contra a razoabilidade, simplesmente porque, tal qual aqueles que se veem minados dos seus recursos,
Muitas igrejas minadas de seus recursos também têm partido para tentar angariar os seus fundos de forma escusa. E em desespero, partem muitas vezes nesses momentos de dificuldades, ao invés de lançarem uma mão de apoio e de socorro aos necessitados, estarem aí explorando os necessitados nesse momento. Nós estamos passando por dificuldades intensas na nossa nação, bem como no meio evangélico. E é nesse panorama que a gente vê muitos crentes demonstrando fraquezas, frouxidão, desmotivação e, infelizmente, o afastamento de Deus e de sua palavra. É no momento desse que, ao invés de nós vermos muitos crentes se aproximando de Deus, nós estamos vendo crentes se afastando de Deus, desprezando os sinais que o Senhor, de forma tão clara, tem colocado diante de nós. É incrível como nesses tempos, ao invés de nós vermos muitos dos filhos de Deus, muitos dos cristãos se aproximando, se dobrando, se curvando, temendo a Deus e se prostrando diante dele para adorá-lo em espírito e em verdade, nós temos visto crentes se afastando da presença de Deus e se atolando em práticas pecaminosas e tomando rumos jamais pensáveis por parte de cristãos e pessoas que dizem ter nascido de novo. Estamos vivendo num mundo de frouxos. E é no apertar realmente da corda, é no apertar do cinto, que nós vamos ver quem de fato é e quem não é do rebanho do Senhor. Espero que você permaneça firme, porque a palavra de Deus diz que quando te mostrares frouxo no dia da angústia, o Senhor não se agradará de você. Quando a tua força parece ser pequena, é aí que o Senhor quer que você se fortaleça nele. É tempo de nós colocarmos em prática o grande desafio do apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 15, versículo 58. Sede, meus amados irmãos, firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que a vossa obra e o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos nos juntar, é tempo de nos juntarmos, é tempo de nos unirmos, é tempo de buscarmos a comunhão e não nos afastarmos dela. É tempo de nos prostrarmos aos pés do Senhor, é tempo de nos arrependermos dos nossos pecados, é tempo de fazermos um autoexame e mudarmos aquilo que não condiz em nossas vidas e nos aproximarmos cada vez mais da vontade de Deus e de Jesus Cristo. Esse salmo apresenta o salmista em uma situação desesperadora. E o salmista, nessa posição desesperadora, ele levanta o seu clamor aos céus. Tem 4 divisões claras nesse salmo, e eu quero apresentar aqui para vocês no slide. 4 seções, 4 divisões claras nesses 8 versículos. E parece ser um poema finamente elaborado, onde a cada 2 versículos nós vamos observar um tema, uma seção sendo abordada. Eu quero te chamar a atenção de que nos versículos 1 e 2 você vai ver o clamor do salmista. Nos versículos 3 e 4, depois de clamar, ele faz o seu autoexame, ele prepara o diagnóstico. Nos versículos 5 e 6, ele lança a sua esperança na palavra de Deus, na fidelidade de Deus e na certeza absoluta de que Deus iria cumprir a sua palavra e as suas promessas. E nos versículos 7 e 8 nós vemos então o salmista, consciente da vitória, ele então sair para dar o seu testemunho e o seu desafio a todo Israel, ao seu povo. Então essas são as 4 seções: o clamor, o diagnóstico, a esperança e o testemunho. Espero que você então
Acompanhe agora a exposição de cada uma dessas sessões. Começamos nos versículos 1 e 2. Acompanha comigo novamente a leitura. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. O salmista clama a Deus das profundezas. Quantas vezes, mais uma vez, agora eu te pergunto, você já ouviu aquela expressão, cheguei ao fundo do poço? O salmista estava exatamente aí, no fundo do poço. E é lá no fundo do poço, nas profundezas, onde ele clama ao Senhor. E o seu clamor foi: Senhor, escuta a minha voz. Sejam, ó Senhor, os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Talvez hoje você que me ouve está vivendo exatamente uma situação parecida, análoga ou muito semelhante ao que o nosso salmista viveu. Talvez você agora se sinta no fundo do poço. Talvez você agora se sinta nas profundezas, desesperançoso, sem norte, precisando de uma ajuda. Talvez você esteja nessa angústia profunda, nessa desesperança, onde talvez os seus sonhos durante esse ano de pandemia ruíram e onde você talvez tenha acumulado perdas familiares, perdas em relacionamentos, perdas econômicas e até perdas das suas próprias forças e do teu equilíbrio emocional. Eu não sei qual é o teu estado e a situação em que você que me ouve está exatamente agora. Mas eu quero te chamar a atenção de que você não pode se esquecer de que muitas das situações em que nós estamos hoje situados, muitas das situações em que hoje nós estamos metidos, é resultado de nossas escolhas. Talvez hoje você esteja no fundo do poço como consequência de uma escolha errada. Talvez hoje você esteja no fundo do poço por uma correção de Deus. Se as escolhas são corretas e todas essas escolhas debaixo da direção de Deus, talvez hoje você possa estar no fundo do poço e numa situação de clamar a Deus das profundezas, não por uma situação correcional de Deus, mas por uma situação contingencial. Eu sempre digo para vocês que nós estamos sujeitos a enfrentar adversidades. E nem toda adversidade, nem todo sofrimento, nem toda situação de angústia, nem toda situação adversa é fruto de escolhas erradas, mas também pode ser fruto de escolhas erradas. Mas se você, analisando a tua vida, sabe que escolheu corretamente, fez as escolhas certas, fez tudo debaixo da direção de Deus, talvez hoje você esteja no fundo do poço por uma situação contingencial, ou seja, aquela em que todos nós estamos sujeitos a passar. Se suas escolhas foram corretas, não se deixe ser enterrado no fundo do poço. Não entregue os pontos no fundo do poço. Clame a Deus. Clame a Deus como o salmista clamou, tendo certeza que há alguém que ouve o seu clamor. Se daqui mesmo no momento da oração disse, clama a mim e responder-te-ei, são as palavras de Jeremias. Não importa a situação a que você esteja sendo submetido, se correcional, se contingencial, mas uma coisa é certa, clame ao Senhor e não entregue os pontos. Não importa onde você esteja, Deus quer ser buscado por ti. Não sei quantos de vocês já ouviram a fábula do cavalo que caiu no poço. Eu já li essa fábula como cavalo, em outras vezes eu já li como sendo burro, mas talvez sejamos nós que caímos nesse poço. Mas a fábula do cavalo no fundo do poço é a seguinte: um fazendeiro que lutava com muitas dificuldades possuía alguns cavalos para ajudar nos trabalhos de sua pequena fazenda.
Um dia seu capataz veio trazer a notícia de que um dos cavalos tinha caído num velho poço abandonado. O poço era muito profundo e seria extremamente difícil tirar o cavalo de lá. O fazendeiro foi rapidamente até o local do acidente, avaliou a situação, certificando-se que o animal não havia se machucado. O animal estava bom, estava saudável, mas ele caiu naquele poço. E como tirar o cavalo daquele poço? Em virtude da dificuldade, do alto custo para retirá-lo, o fazendeiro então achou que não valeria a pena investir na operação de resgate. Ele tomou então a difícil decisão. O fazendeiro determinou ao capataz que sacrificasse o animal, enterrando-o vivo naquele poço. Joguem terra sobre ele, até enterrá-lo vivo. Não temos dinheiro, não há condições para investirmos no socorro dele, então o enterrem. Joguem terra sobre o cavalo. E assim foi feito. Os empregados, comandados pelo capataz, começaram a lançar terra para dentro do buraco de forma a cobrir o cavalo. Mas à medida que a terra caía no seu dorso, o animal então se sacudia. E quando ele se sacudia, a terra caía das suas costas no chão e o cavalo, sapateando, ia socando aquela terra abaixo das suas patas. Quanto mais terra jogavam nele, mais ele se sacudia e mais ele socava aquela terra. Sabe o que aconteceu? Não demorou muito, de tanta terra que jogaram nele, de tanto que ele se sacudiu e de tanto que ele foi socando aquela terra, ele estava subindo e já estava quase rente à saída do poço. Foi aí então que lançaram mais terra, mais terra, mais terra, mais terra e, resumindo a história, o cavalo se salvou, conseguiu sair do fundo do poço. O que eu quero te dizer, meu irmão, é que você não pode se entregar. Você não pode simplesmente, de acordo com a situação desesperadora, a situação de fundo de poço a que você esteja submetido, você dizer não há nada mais a ser feito e se entregar. Eu conversava há um tempo atrás com alguém e eu dizia sobre o técnico do meu time, o Palmeiras. E hoje talvez alguns estejam felizes pela derrota do Palmeiras. Mas eu digo, o time lutou, batalhou e foi contra tudo que estavam dizendo. Porque as notícias diziam que o meu time hoje seria massacrado. E o jogo foi trabalhoso, não foi? O time não se entregou. E sabe, eu me lembrei das palavras do técnico do Palmeiras. Quando após ganhar os 3 campeonatos do ano passado, ele falou, olha, agora nós chegamos aqui no topo dessa montanha, estamos vendo, observando, é gostoso estar aqui no alto da montanha, mas agora é tempo de descer e enfrentar novos desafios. Ele usou uma analogia do salto em vara. E ele disse, agora está na hora da gente saber que o sarrafo vai ter que subir. E sabe o que é o sarrafo subir? É quando naquela disputa de salto com vara, você chegou no limite de 6 metros, e agora? Se você quiser a medalha, se você quiser o recorde, você tem que subir o sarrafo um pouquinho mais, bota para 6,10. E é assim a nossa vida. Nós vamos enfrentar adversidades, mas nós não podemos nos entregar, temos que estar cientes de que cada vez mais a gente tem que subir o sarrafo. As coisas vão ficar mais difíceis e quando a gente consegue vencer uma luta, não devemos nos acomodar porque pode vir uma outra luta maior. Mas a Bíblia nos diz que fiel é Deus, que não nos deixará lutar, batalhar e sermos tentados acima do que a gente pode suportar. Não se entregue, lembre-se do cavalo, sacuda a terra, pise na terra e continue lutando, não se entregue, não se entregue. Continue nessa luta árdua, crendo que o socorro virá da parte do Senhor. Muito bem, nós temos aqui nesse primeiros 2 versículos o clamor do salmista. Lembra que eu te disse que a gente pode chegar na situação de fundo do poço por uma situação correcional, ou seja, quando tomamos decisões erradas, quando estamos muitas vezes nos desviando dos propósitos da vontade do Senhor
E o Senhor então nos chama para junto dele, o Senhor nos corrige. E talvez hoje o teu fundo de poço seja uma correção de Deus. Mas eu disse também, nós enfrentamos fundo de poço em situações contingenciais. É quando estamos fazendo o correto, tomando as decisões certas, mas nós estamos sujeitos a enfrentarmos dificuldades como todos. A pandemia veio e a pandemia veio para todos. Então você precisa, tal como o salmista, fazer agora um autoexame. Lembra que os versículos 3 e 4 agora nos conclamam a um diagnóstico. E esse diagnóstico é só você, meu amado, que pode fazer. É só você, minha amada, que pode fazer. É você que tem que olhar agora para dentro de si, não olhar para o próximo, não olhar para o teu vizinho, não olhar para o irmão, não olhar para as outras pessoas, mas deixar de se basear nos outros e olhar para si, olhar para dentro de si. E nos versículos 3 e 4 nós vemos o autoexame do salmista. Veja o que diz a palavra de Deus. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? O salmista já reconhece, todos nós somos pecadores, Senhor. E se o Senhor olhar para os nossos pecados, quem é que pode resistir? Quem é que pode sobreviver? Mas contigo, versículo 4, está o perdão para que sejas temido. O que nós observamos é que o salmista, no seu autoexame, ele reconhece que a situação de fundo de poço a que ele estava sendo submetido, quando das profundezas ele clama ao Senhor, era uma situação em virtude do seu pecado, da sua iniquidade. Ele reconhece o seu pecado e ele reconhece a justiça de Deus. Ele reconhece que Deus, por ser justo, poderia sim deixá-lo no fundo daquele poço. Porque o que ele merecia era o fundo daquele poço. Mas ele confia que no Senhor, contigo, está o perdão. E está o perdão para que sejas temido. É tempo agora de você fazer um autoexame, meu amado. É tempo de você, minha irmã, autoavaliar a sua vida. Será que muitas dessas mazelas, muitos desses problemas, muitas dessas dificuldades que você está enfrentando hoje, será que o fundo do poço hoje não é consequência do teu pecado? Eu não estou te acusando, é você que tem que se autoavaliar. É você quem sabe da tua vida. É você que sabe dos teus passos, é você que sabe do teu caminhar. Mas uma coisa é certa, o salmista reconhece que a situação de fundo de poço não era contingencial, mas sim uma correção de Deus em virtude de seus pecados. E saiba que o pecado é a maldição, o pecado é a desgraça que veio assolar todo o ser humano e toda a humanidade. O pecado vem para roubar a paz. Em Efésios 2,17 está escrito: e vindo Jesus, ele evangelizou a paz. Jesus veio para, através do evangelho, trazer a paz. Porque a paz é roubada pelo pecado. A vós que estáveis longe e aos que estavam perto. O pecado não somente rouba a paz, mas o pecado rouba a vida. Em Romanos 6,23 está escrito que o salário do pecado é a morte. Portanto, o pecado lhe rouba a vida. Jesus Cristo diz lá em João 10,10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. E é isso que o pecado quer fazer contigo, roubar a tua paz, roubar a tua vida, roubar a tua comunhão com Deus. Em Romanos 3,23 está escrito que todos pecaram, e porque pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O pecado rouba a nossa comunhão. Lembra de Adão e Eva? O pecado privou-os da comunhão com Deus no paraíso. Não sabemos qual o pecado o salmista cometeu.
Ele não torna o seu pecado aqui conhecido de nós. Mas uma coisa é certa, no seu autoexame, ele sabe que ele pecou. E ele sabe que era merecedor da justiça de Deus. Ele sabe que Deus, por sua justiça, não iria permitir que ele subsistisse. Mas ele confia no perdão de Deus. E ele confessa o seu pecado ao Senhor. Ele confessa o seu pecado a Deus. E isso é necessário para que ele pudesse sair do fundo do poço. Eu sempre digo e sempre repito, você que me ouve e que está fazendo o seu autoexame e está hoje chegando à conclusão de que o teu fundo do poço é o colher dos teus pecados e das tuas decisões erradas. Mais uma vez eu te repito, abra a tua Bíblia, sublinha, grifa, destaca Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca, ou seja, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O salmista confiava no perdão de Deus, por quê? Porque confessou a ele os seus pecados, porque não omitiu a Deus os seus pecados. Deus é sabedor de tudo, nós não enganamos, nós não conseguimos nos esconder dele, mas o Senhor quer ouvir de nossa boca a expressão da dor do nosso coração, em saber que nós ofendemos a Deus com as nossas práticas pecaminosas. É por isso que em Tiago 4, 6 a 10... Tiago 4, 6 a 10 está escrito: antes, ele, o Senhor, dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias. Ou seja, se autoexamina, sinta a tua miséria, sinta o teu pecado, sinta o teu desregrar da vontade de Deus, traga à tona as tuas decisões erradas, não continua com a tua soberba e o teu orgulho encobrindo as tuas transgressões. Mas Tiago continua dizendo: lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Você que está aí se descarrilhando, você que está fazendo parte dessa multidão que em tempos de pandemia se afasta de Deus e se atola em práticas pecaminosas, que a tua alegria se transforme em pranto, que o teu gozo seja transformado em tristeza, porque é só assim para você voltar-se para o Senhor. Alimpai as mãos, pecadores, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Sim, o salmista clama, e quando ele clama, sabedor de que o Senhor o ouviria, ele faz o seu autoexame, e ele reconhece: eu sei que sou merecedor do fundo do poço, Senhor, mas eu também sei que o Senhor é um Deus que perdoa. E o salmista confessa os seus pecados ao Senhor. Por isso que ao realizar o seu autoexame e diagnosticar os seus erros, o salmista confessa os seus pecados a Deus. E isso faz renascer nele a esperança. E é justamente a terceira seção, a esperança. A esperança. A esperança nos versículos 5 e 6. Olha o que o salmista diz: aguardo ao Senhor, ou seja, eu espero no Senhor. Você tem esperado em quem? Você tem aguardado a quem? Eu aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra, ou seja, na sua palavra está a minha esperança. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. A certeza e a convicção de que Deus cumpriria as suas promessas, a certeza e a convicção do salmista de que o Senhor não violaria a sua palavra, é o que faz renascer nele a esperança.
E eu aguardo, eu anelo pelo seu perdão, eu anelo por tua restauração, eu anelo agora por o Senhor estendendo no fundo desse poço a tua corda para me socorrer, porque o Senhor é fiel à sua palavra. Eu anelo e eu espero por sua palavra. Minha esperança está em sua palavra, em ninguém mais. E ele diz que esse anseio e esse anelo é mais do que os sentinelas aguardam pelo chegar e o romper da manhã. Eu não sei quantos de vocês já teve experiência de trabalhar de segurança ou não, mas imagina o segurança, a sentinela, o guarda trabalhando a noite inteira. O que mais ele aguarda, o que mais ele anela é o raiar do sol, é o amanhecer, porque o amanhecer trará para ele a certeza de quê? De que ele despertou em segurança. O amanhecer traz para ele a esperança de poder voltar para casa, de abraçar os seus, de rever os seus. O amanhecer, o romper da manhã para o sentinela, para o guarda, significa: acabou o meu sofrimento, acabou a minha incerteza, e agora eu estou convicto, o dia raiou, eu estou em segurança, e obrigado, Senhor. O salmista agora expressa a sua tamanha convicção no cumprimento da palavra de Deus. A convicção do salmista estava na palavra. Por isso que a única coisa que produz aumento de fé, a única coisa que produz esperança, não são experiências sobrenaturais, não são experiências carismáticas, não é derramar de suposto Espírito Santo, não é segunda bênção, não é batismo, não é nada disso. O que vai renovar e trazer esperança e fé ao teu coração é a certeza e a convicção de que o Senhor cumpre a sua palavra. Em Romanos 10:17 está escrito: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Deixe de ficar em busca de experiências carismáticas. Tem gente que sai daqui para colar. Tem gente que se afasta da palavra de Deus em busca de experiências. Experiências não aumentam fé. Experiências não trazem esperança. O que pode trazer esperança e fé para ti é a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir essa palavra. Deposite hoje a sua fé e a sua esperança na palavra de Deus e na certeza do cumprimento de cada uma de suas promessas. Em 1 João 9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as nossas injustiças. O texto anterior que lemos garante que o Senhor dará graça aos humildes, mas o Senhor resiste aos soberbos. Você precisa hoje, em nome de Jesus, deixar de encobrir as suas transgressões, colocar-se aos pés do Senhor, confessar os teus pecados, confessar os teus erros, não encobrir mais as tuas maldades e nem tampouco as tuas malignidades, mas voltar para o Senhor. O temor do Senhor tem que ser renovado em sua vida. Busque ao Senhor e busque ao Senhor enquanto se pode achar. Chegai-vos a Ele e Ele chegará a vós. Depois então de confessados os pecados, depois da certeza e da convicção de que o Senhor cumpriria a sua palavra, vem a quarta e última sessão. Agora é hora de dar testemunho. Agora é hora de passar para frente. Ele reconhece: estou no fundo do poço, o que eu tenho que fazer é clamar. Ele clama, mas ele, no seu autoexame, ele reconhece: o meu fundo do poço é em virtude do meu desvio, é em virtude das minhas decisões erradas. O meu fundo do poço é em virtude dos meus pecados. Que faz ele? Ele se apoia na palavra de Deus e a sua esperança é renovada, porque ele sabe em quem ele crê, ele sabe em quem ele confia, ele sabe que Deus não volta atrás nos seus decretos, ele sabe que Deus não volta atrás nas suas promessas, ele sabe que o Senhor Deus é aquele que disse que todo que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma eu lanço fora. Ele tinha certeza de que ele, se achegando ao Senhor, se humilhando diante do Senhor, ele poderia obter o perdão para os seus pecados. Isso renova a sua esperança, e perdoado, ele está pronto agora para testemunhar. E o testemunho vem nos versículos 7 e 8. Espere, Israel, no Senhor.
Note que agora ele se dirige ao seu povo. Ele se dirige agora aos seus. Ele não está mais agora tratando do problema dele com Deus. O meu problema com Deus já foi resolvido. Já confessei a Ele o meu pecado. Já fui por Ele perdoado. Porque o Senhor perdoa. O Senhor, Ele se apraz. O Senhor tem prazer de todo aquele que se aproxima dEle com sinceridade de coração. Agora está na hora de eu testemunhar para os outros. E Ele diz, espere Israel no Senhor. Eu estou falando de algo que eu vivi, da experiência pessoal que eu tive com o Senhor. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele, o Senhor, remirá a Israel de todas as suas iniquidades. O seu testemunho somente ecoará, o seu testemunho somente ganhará força, quando o seu testemunho de fato for uma experiência de coerência da tua vida real. Se você tem uma vida de contrição diante do Senhor, se você tem uma vida aos pés do Senhor, o teu testemunho vai ecoar, o teu testemunho vai ser ouvido, o seu testemunho chegará longe. E é isso que ele diz, eu sei, eu experimentei que o Senhor é misericordioso, por isso espere Israel no Senhor, espera no Senhor, é Ele quem remirá você, Israel, é Ele quem perdoará vocês de todas as suas iniquidades. Eu concluiria com o texto de Filipenses 4, 6 a 9. Está no fundo do poço? Se está no fundo do poço, faz o teu autoexame. Mas se você não está no fundo do poço, prepare-se, porque o poço chega para todo mundo. E quando o poço chegar, você tem que saber o que você tem que fazer. Se você está no fundo do poço, o teu fundo de poço é correcional ou contingencial? Um ou outro, o que o Senhor espera de ti é que você clame a Ele. Clame a Ele hoje. Clame a Ele. Clame a mim. Clama a mim. E eu te ouvirei. E eu te responderei. E te anunciarei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Agora, meu amado irmão, veja o que o apóstolo Paulo em Filipenses 4, 6 a 9 diz. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica e com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, o que também recebestes, o que ouvistes. Mas o apóstolo Paulo conclui dizendo, o que vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Mais uma vez eu te digo, o seu testemunho ecoará, o seu testemunho ganhará força, o seu testemunho alcançará os corações, quando as pessoas perceberem que o seu testemunho é coerente com a sua experiência de vida. Viva uma experiência real com o Senhor. Arrependa-se hoje, confesse os seus pecados a Ele e viva uma vida de vitória em nome de Jesus. Precisas clamar a Ele? Hoje é dia de clamar.